Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Mestre Pokémon, capítulo 64. 14 dias de treinamento melhoraram as estatísticas de Axel e de seu Pokémon. Um dos fatos interessantes que ele descobriu foi que seu atributo de intelecto aumentou para 40 enquanto treinava sua aura. Ele ainda não conseguia sentir aura ou manipulá-la. Seus Pokémons também se desenvolveram de acordo com sua estimativa, exceto Shedinja. É verdade que o Shedinja tinha baixo potencial, mas estava se desenvolvendo muito lentamente e não era isso que ele esperava. Choveu muito mais do que outros, mas os resultados foram, na melhor das hipóteses, abaixo da média. Axel se sentiu mal por Shedinja e o pior é que ele conhecia o problema, mas não conseguia resolvê-lo. Ao contrário de seus outros Pokémons, Shedinja não tinha receitas de comida. Shedinja era um Pokémon oco e não comia nada porque não precisava. Portanto, não havia receita de comida para Shedinja. Ele perguntou isso a Mark, mas ele também não tinha uma resposta. Chegando a Mark, a pesquisa sobre Eevee estava indo bem. Axel queria apresentar duas Evolutions, Espion e Umbreon. Eevee evoluir para aquele se houver uma grande amizade e amor entre o treinador e Eevee. Se evoluísse durante o dia, se tornaria Espion e se evoluísse durante a noite, seria Umbreon. Então eles selecionaram dois treinadores que tinham boas relações com seus Eevees. Só para ter certeza, eles deram comida e receitas de comida relacionadas à energia psíquica para o Eevee que seria evoluído para Espion e comida e receitas de comida relacionadas à energia escura para o Eevee que seria evoluído para Umbreon. Após 14 dias, Axel e Mark notaram algumas mudanças peculiares. Ambos os Eevees pareciam estar mais sintonizados com a energia do infinito e possuíam algumas propriedades de energia psíquica e escura. Mark ficou extasiado com esta descoberta. Isso provou que eles estavam indo na direção certa. Como você sabia que a amizade e o amor entre o treinador e Eevee iria despertar alguma coisa? Quer dizer, isso é imaginação. Onde você conseguiu essas coisas? Perguntou Mark. Axel já havia pensado muito sobre isso e já estava preparado para a resposta. Ele sabia que Mark faria essa pergunta algum dia. Ouvindo você sobre a energia do infinito, tive algo em mente. Parece que a energia do infinito não é tão simples quanto pensávamos. Acredito que ela pode não apenas manipular todos os tipos de energia, mas também as relações humanas fundamentais, ou seja, amizade, amor e ódio e tristeza. A amizade e o amor afetam o psíquico dos Pokémon e com os nutrientes relacionados ao tipo psíquico e ao Eevee sendo mais sensíveis à energia infinita. Não é de admirar que estejamos obtendo algum progresso. Mas e quanto à energia escura? Se sua teoria fosse verdadeira, você não acha que um Pokémon do tipo sombrio deveria estar cheio de ódio, tristeza e solidão? Ao ouvir isso, Axel deu um sorriso sombrio e respondeu, é aí que você está errado. Mesmo que você regue seu Pokémon com amor, o ódio, a tristeza e a solidão ainda estarão em seu coração. Eevee? Os dois treinadores são bons amigos e o Eevee parece ser fraco comparado ao Eevee que queremos evoluir para um tipo psíquico. Acredito que ele esteja cheio de ódio por esse motivo e devido ao amor e apoio de seu treinador ele evoluiria para um tipo sombrio. Além disso, não quero que ele sofra ódio e tristeza por parte de seu treinador. Acho que evoluiria para algum tipo de abominação se isso acontecesse. Sim, Sombra Pokémon. Eles são uma abominação. Nunca vi um antes, mas ouvi dizer que eles são Pokémons poderosos e malignos. Disse Mark. Mark percebeu que Axel ficou triste quando ouviu isso, mas parecia ainda mais triste com isso. Mas ele não pensou muito e perguntou novamente. E o que há com o evoluindo de dia e outro à noite? Oh, isso, eu só queria me divertir. Você não acha que seria legal se um Pokémon que evoluía à noite fosse um Pokémon do tipo escuro? Eles estavam tomando drinks comemorativos com suas conquistas iniciais. No dia seguinte, Jim, as condições de evolução foram atendidas. Você quer evoluir o Charmander agora? Realmente é aquele que tem potencial superior, suspirou Axel. Não, não quero evoluir agora. Jim, condição estendida de evolução. Até que todas as suas estatísticas sejam classificadas como S pode ser evoluído a qualquer momento. Ele havia decidido por Charmander o mesmo que havia feito por Nidoran. Ele não evoluiria até que todas as suas estatísticas fossem S com seu alto potencial. Ele cresceria mais rápido que o Nidoran. Então ele não estaria em uma crise de tempo. O treino era muito chato. Axel sabia que estava ficando mais forte, mas precisava de uma pausa. Então ele conversou com os três irmãos e decidiu partir em uma missão. Axel já havia dado seu livro Aura para Kai e ele também começou a treinar nele. Kai parecia estar completamente diferente comparado a 15 dias atrás. Ele estava decidido a conseguir um Bulbasauro. Ele treinaria a si mesmo e a seus Pokémons como Axel. Ao contrário de seus irmãos preguiçosos, ele dedicou quase todo o seu tempo ao treinamento. Seu PJ estava ficando mais forte. Na verdade, PJ até venceu seu Sandshrew ontem. Estava mostrando seu domínio de maior potencial. Os três irmãos concordaram com o pedido de Axel e foram para a liga. Lá eles encontraram uma busca familiar. Missão. O grupo de Mankey estava criando uma revolta no lado sul da floresta. Eles estão agora na área de Venomoth. O grupo consiste em 3 Primeape e um dos quais é um Pokémon raro. Controle o Mankey. Recompensa. 400 pontos. Malditos Mankey. Resmungou B. Essa tendia a ser uma busca frequente. Os loucos já haviam negociado com o grupo Mankey 3 vezes. Esta foi agora a 4ª vez. Mas a recompensa parece ser muito maior por isso, disse-a com um olhar questionador.
Naquele momento, a recepcionista respondeu: a área de Venomontio é próxima à área de Venusaur. Suspeitamos que o grupo também tenha lutado com o grupo de Venusaur. Daí a recompensa maior. Por que esses monkeys são tão suicidas? Eles não se importam com suas vidas. Disse-a novamente. Lutar com o grupo de Venusaur era como um desejo de morte. Venusaur era o senhor supremo da floresta, já que o Pokémon mais poderoso da floresta era Venusaur. O grupo então seguiu em missão. Axel não precisou discutir a tática com o grupo, pois eles sempre seguiram a mesma tática enquanto lutavam contra Monkey. A e B lidariam com Primeaps, e Kai e Axel lidariam com o grupo de Monkey. Logo os malucos chegaram ao local. A batalha foi em grande escala. O olhar do grupo de Monkey parecia sério e maduro. O grupo de Venomoth estava vencendo a batalha. Monkey estava lutando como se estivessem sacrificando suas vidas por um amanhã melhor. A expressão deles mostrava que eles eram uma espécie de combatentes pela liberdade. Enquanto Axel tentava ao máximo controlar a risada, ele viu um pequeno Pokémon verde. O Pokémon parecia estar amarrado com corda e tinha alguns arranhões e hematomas no corpo. Nesse momento os olhos do Pokémon também pousaram em Axel. Era um pequeno Pokémon quadrúpede que tinha pele verde azulada com manchas mais escuras. Tinha olhos vermelhos com pupilas brancas, estruturas pontudas semelhantes a orelhas no topo da cabeça e um focinho curto e rombudo com uma boca larga. Um par de dentes pequenos e pontiagudos eram visíveis na mandíbula superior quando a boca estava aberta. Cada uma de suas pernas grossas terminava com 3 garras afiadas. Nas suas costas havia um bulbo de planta verde, que cresceu a partir de uma semente plantada ali no nascimento. O bulbo também escondia 2 vinhas delgadas em forma de tentáculos e fornece energia por meio da fotossíntese, bem como das sementes ricas em nutrientes contidas nele. Bulba. Capítulo 65. Viver sozinho e sentir-se sozinho são 2 coisas completamente diferentes. Sentir-se sozinho é muito pior do que viver na solidão. Ao contrário de morar sozinho, quando você se sente sozinho, você simplesmente não procura companheiros ou amigos para sentir seu vazio. Talvez você já tenha isso, mas o lembrete constante em seu coração de que cada homem está sozinho não é um sentimento bom. Inicialmente, a razão pela qual você não gosta desse sentimento é porque é uma coisa nova para você. Você sente dor como nunca antes, tristeza porque foi deixado sozinho, raiva porque até os céus não dão a mínima para você e ciúme dos outros, risada e alegria. Por que você não merece essas coisas? É você quem está errado ou você mesmo está errado? Por que Arceus decidiu isolar essa dor para você como um dedo envenenado que foi cortado para salvar a mão inteira? Essas eram as coisas que Bruno sentia todos os dias. Seu pai sempre batia nele, as crianças do orfanato sempre o intimidavam e os cuidadores do orfanato nunca ouviam sua história. Mas as coisas começaram a mudar quando ele se tornou treinador de Pokémon. No início ele queria poder ser teimoso para que ninguém pudesse atropelar seus sentimentos novamente. Mas depois de algum tempo ele percebeu que estava errado. Ele tratava seus Pokémon como seu pai o tratava. Como ele só queria poder, seus sentimentos por Shedinja eram os de um fraco. Mas agora ele se sentia mal por Shedinja. Shedinja nunca fez nada de errado. Ele estava apenas tratando Shedinja como o mundo tratava. E isso estava errado. Com o tempo ele entendeu que seus Pokémons não eram apenas um meio para obter seu poder. Eles eram uma extensão dele mesmo, de sua família. Ele decidiu que só confiaria em seus Pokémon a partir de hoje, pois eles eram os únicos que o entendiam. Ele não havia capturado nenhum Pokémon novo. Por enquanto, ele só tinha Pidgeotto, Zubat e Scyther. Seu Pidgey evoluiu recentemente, então ele decidiu desafiar uma ginásio. O resultado? Destruição total de sua equipe. Não foi nem um jogo acirrado. Ele não conseguiu nem derrotar um dos Pokémons líderes do ginásio, nem mesmo arranhar um pouco. A partir daí ele aprendeu a hierarquia dos ginásios e como derrotá-los. Para os primeiros 2 insígnias, os líderes do ginásio desafiarão você como treinador intermediário. Eles usarão 3 Pokémons raros. Todos os líderes de ginásio eram pelo menos treinadores mestres, alguns eram até treinadores de elite. Ele percebeu que precisaria de anos para conseguir os 2 primeiros insígnias se estivesse sozinho. Ele não tinha dinheiro ou recursos suficientes para aumentar sua classificação Pokémon. Depois de pensar muito, ele decidiu ingressar em uma organização. Havia 4 organizações que eram populares. Eles eram 1. A própria Liga. 2. Família Zard. 3. Família Toise. 4. E a família Venu. O mais lucrativo foi a Liga, pois os recursos por ela fornecidos eram enormes. Mas também foi o mais difícil de conseguir. A Liga não selecionaria você a menos que você fosse um treinador excepcional e houvesse muitas condições que você teria que cumprir. Tipo, você deve ser eternamente leal à Liga e à região de Kanto. Além disso, era difícil chegar aos escalões mais altos da Liga. Bruno cancelou imediatamente esta opção. Ele sabia que não era um treinador excepcional. Ele nem era muito talentoso. Seria impossível para ele agora entrar na Liga. As próximas 2 opções foram as mais fáceis. A família Zard e a família Toise aceitaram jovens treinadores como parte de sua organização. Eles eram famílias poderosas da região de Kanto e possuíam muitos tesouros e recursos. Mas esses eram apenas para os escalões mais elevados da família. A hierarquia dessas famílias era enorme. Ele estimou que seriam necessários quase 20 anos de serviço incansável para ser um membro importante da família. Ele não teve esse tempo. A classificação dos membros de ambas as famílias foi semelhante. Eles eram 1. Iniciante. 2. Novato. 3. Azarão. 4. Membro inicial. 5. Administrador. 6. Membro elite. 7. Membro principal. 8. Decisores. 9. Líder. Você só seria um membro real da família quando fosse promovido ao 4º posto, membro inicial. Até então você seria um estranho. Quando você se tornar um administrador, só então a família o considerará como seu e você terá acesso a recursos e ingredientes raros.
Até então você completaria as missões e negociaria os recursos. Esses recursos são, na melhor das hipóteses, comuns e podem ser facilmente encontrados no mercado. E por último, a família Venu. Essa família não havia aceitado nenhum estranho até agora. Axel ser um membro não foi revelado ao mundo exterior, seu poder era um mistério, mas as outras duas famílias não se intrometiam em seus assuntos, então deveria ser bem poderoso. Mas como a família não aceita estranhos, ele nunca pensou nisso. Mas havia outra organização que ele conheceu recentemente. Chamava-se Orgulho. Esta era uma organização ilegal. A Liga não aceitou, mas foi muito poderosa. Ele não sabia que coisas ilegais fazia, já que a Liga encobria a maior parte de seus rastros. Mas mesmo assim foi poderoso. Como ele sabia? Na verdade, ele conheceu um membro do Orgulho em sua jornada. O nome do membro Alteia estava em alta e ela convidou Bruno para fazer parte da equipe. De acordo com Alteia, se você quiser crescer rápido, Orgulho seria o melhor. Não é necessária sua lealdade absoluta, a menos que você ocupe um cargo muito alto, como um executivo. E o Orgulho recompensa quem trabalha duro. Os recursos não são divididos de acordo com as classificações. A menos que você tenha pontos suficientes coletados nas missões e outras coisas, você poderá comprá-los. Mas por se tratar de uma organização ilegal, Bruno não deu resposta imediata. Ele disse a Alteia que pensaria sobre isso. Desde a infância, ele aprendeu coisas como organizações ilegais são más, e eles fazem coisas ruins e você deve denunciar a Liga se descobrir. Porém, agora Bruno mudou essa mentalidade. Ele não era uma pessoa má, mas o orgulho parecia ser a única opção para ele agora. Além disso, ele não se importava com o orgulho. Ele só se importava com o poder, e o orgulho poderia dar isso a ele. Ele pensou que assim que ficasse forte o suficiente, simplesmente deixaria a organização. Seu ódio pelos humanos não diminuiu nem um pouco. Ele apenas usaria isso como uma escada para seu sucesso. Pensando nisso, ele caminhou em direção ao seu destino. Capítulo 66. Café Rogue, ao sul de Cidade Vermilion, região de Canto. Este era um café comum que se podia encontrar, mas Bruno sabia o que era isso. Esta foi a base do orgulho. Ele entrou na recepção do café. Olá, senhor, bem-vindo ao Café Rogue. Você jantaria sozinho, ou esperaria alguém? Perguntou a recepcionista fofa. Bruno entregou um cartão para a garota. Ao ver o cartão, o sorriso da garota congelou por um segundo, mas voltou como se nada tivesse acontecido. Por aqui, senhor. Ela disse guiando Bruno para o que parecia ser uma porta secreta. O edifício escondido não era tão grande quanto a propriedade da família Venu. Não havia floresta, mas mesmo assim era grande. Bruno parecia ter chegado na hora certa, porque hoje foi dia de recrutamento para novos novatos do orgulho. Claro, isso não foi uma coincidência, pois Alteia já havia informado Bruno sobre a hora e a data. Havia muitos guardas vestindo uniformes pretos com listras roxas. Eles estavam guiando os recém-chegados para um grande salão. Como o Orgulho era uma organização ilegal e secreta, Bruno esperava que o recrutamento tivesse menos gente. Mas havia pelo menos 50 jovens treinadores, segundo sua contagem aproximada. Bruno esperou no salão por cerca de 30 minutos antes de Alteia subir ao palco. Houve muita conversa entre os possíveis recrutas que pararam ao ver Alteia. Alguns queriam ter uma conversa amigável com Bruno, mas ele não respondia a nenhum deles e apenas agia como se fosse surdo. Bruno veio aqui para ganhar poder e não para fazer amigos. Alteia bateu palmas várias vezes para interromper a conversa que estava começando novamente. Ok, todos vocês me escutem agora. A maioria de vocês veio aqui por motivos diferentes. Alguns de vocês foram excluídos do mundo. Alguns de vocês não tinham dinheiro suficiente para conseguir seu primeiro Pokémon. E alguns de vocês são aqui, porque você sempre quis ser membro do Orgulho. Embora o último motivo seja altamente improvável. O Orgulho pode ser uma organização ilegal, mas não é uma organização maligna como vocês podem ter pensado. Claro, a definição do mal pode ser diferente para mim e para você. Não contrabandeamos Pokémons e estupramos garotas inocentes. Somos uma organização que só se preocupa com uma coisa. E isso é poder. Orgulho, seu nome é o próprio motivo. Queremos que nossos membros sejam orgulhosos e poderosos. Se você tiver alguma segunda dúvida, você está livre para ir agora. Porque depois disso, você seria membro do Orgulho por pelo menos 3 anos. Os jovens treinadores começaram a olhar uns para os outros, mas nenhum deles se mexeu. Vendo esta cena, Alteia deu um sorriso suave e continuou. Ok, então levante a mão se você já tem um Pokémon. Incluindo Bruno, outras 4 pessoas levantaram a mão. O grupo começou a encarar aquelas 5 pessoas. Você ainda não é membro do Orgulho. Para ser membro do Orgulho você teria que passar por um pequeno teste. 5 guardas trouxeram uma bandeja com 20 Pokébolas cada e Alteia continuou. Seu teste seria subjugar um dos Pokémon nessas Pokébolas. Você teria 2 dias para fazer isso. Os 3 primeiros receberiam pontos e algumas recompensas. Agora escolha seu Pokémon. Os pontos são como dinheiro aqui no Orgulho. Você pode obter pedras de evolução, Pokémons, poções, antídotos e muito mais com os pontos. Havia muitos Pokémons que Bruno podia ver. Havia Scyther, Orsia, Slakoth, Slowpoke, Combee, Goldeen, Crabbe, Bonsvee e até um Haroned. O que Bruno percebeu foi que todos os Pokémons, exceto Bonsvee, Oned e Scyther, tinham rei ou rainha em seu nome de evolução final. Kindred Orsia, Slaking de Slakoth, Slowking de Slowpoke, Vespiquen de Combee, Seaking de Goldeen e Kingler de Crabbe. Isto mostrou o quanto a organização se preocupava com o seu motivo, o orgulho. Os Pokémon que tinham rei ou rainha em seus nomes eram naturalmente orgulhosos. Scyther tinha orgulho de guerreiro. Sareena tinha uma natureza de nobreza de alta classe e a Gislash era um Pokémon espada real poderia detectar as qualidades naturais da liderança, reconhecendo um verdadeiro rei. Mas agora Bruno estava em apuros. Qual Pokémon escolher? Obviamente não Scyther, porque ele já tinha um. Ele cancelou Combee, Orsia, Seaking, Bonsvee e Kingler, porque esse não era o tipo dele.
Pokémons de água como Seaking, que precisam de água para sobreviver, eram sua menor opção. 3 Pokémons vieram à sua mente: Slakoth, Slowpoke e Oned. Ele cruzou com Slowpoke em sua mente porque era difícil evoluir, mas depois de pensar um pouco, ele escolheu Slakoth. Ele jogou pelo seguro. Não se engane, a Gislash era um Pokémon da realeza muito poderoso, mas uma das condições para consegui-lo era que teria que escolher o seu treinador, e não o contrário, e foi muito seletivo. Reconheceu quem estava destinado a se tornar rei ou uma pessoa com altas habilidades de liderança. Se Oned não o aceitasse, ele seria reprovado no teste, e ele não queria isso. Treinar Slaking pode ser muito difícil, mas pode ser um Pokémon de nível divino se treinado e cronometrado bem. O que Bruno percebeu foi que aqui estavam presentes Pokémons de toda a região. Bonsvê, Oned e Combay não são encontrados na região de Kanto. Isso provou que a Orgulho também tinha muitas filiais em outras regiões e era uma organização influente. Decidindo, ele foi até Alteia e disse: eu gostaria de um Slakoth. Ok então, se você quiser meu conselho, escolha o Slakoth da segunda linha na bandeja do terceiro guarda. Bruno fez exatamente isso. Ele sabia que Alteia tinha uma boa impressão dele. Talvez fosse um com bom potencial. Depois que todas as pessoas selecionaram suas Pokébolas, Alteia concluiu a reunião dizendo: você tem 2 dias para enviar seu Pokémon para você. Você pode usar o campo de treinamento ou seu próprio quarto se quiser, mas eu sugeriria um campo de treinamento se você não quer que seu quarto fique bagunçado. Capítulo 67. O Slakoth que Alteia aconselhou revelou-se um potencial avançado. Se Axel estivesse aqui com seu sistema, ele saberia que era de classificação roxa. Bruno ficou feliz quando soube disso. O potencial de um Pokémon poderia ser determinado mesmo se o Pokémon estivesse em uma Pokébola. Bruno ficou feliz com esse desenvolvimento. Uma das coisas que o preocupava secretamente era o potencial de Slakoth. Slakoth era um Pokémon que dormia de 15 a 20 horas por dia. Ele usa muito pouca energia ao fazer isso. Precisaria apenas de 3 folhas por dia para sobreviver. Uma das coisas interessantes sobre sua biologia era o coração. Só bate uma vez por minuto. Era um Pokémon muito lento. Sua próxima evolução, Vigoroth, foi exatamente o oposto. O coração do Vigoroth bate em um ritmo 10 vezes maior e não consegue ficar parado nem por 1 minuto. Tentar ficar parado ou dormir aumenta o nível de estresse e agita o sangue. Ele gosta de ficar furioso girando os braços para destruir qualquer coisa em seu caminho. Devido à sua violência, estava sempre com fome. E a ironia foi que sua evolução final, Slaking, era exatamente o oposto de Vigoroth. Slaking foi considerado o Pokémon mais preguiçoso já conhecido. Uma das coisas interessantes sobre isso era que sempre economizava energia. Ele pode exercer muito poder, liberando a energia acumulada de uma só vez. Este fenômeno foi o que fez de Slaking um dos Pokémon não lendários mais poderosos que existem. A liberação da energia acumulada foi tão poderosa que poderia até ser comparada a um dos Pokémon lendários, Kyogre. Isso foi registrado nos livros de história desde os tempos antigos, então nunca houve prova científica. A razão para isso foi que ninguém sabe o quão poderoso Kyogre era. É um dos poucos lendários que teve o título de Destruidor de Mundos. Então Bruno estava preocupado com sua causa potencial. Se ele pudesse treinar apenas de 4 a 9 horas por dia, levaria muito tempo para ficar poderoso. Um dos principais motivos pelos quais o treinador não escolheu Slakoth foi por causa disso. Demorou muito para treiná-lo. Então ter um bom potencial minimizou esse prazo. Mas mesmo que o seu potencial fosse baixo, Bruno não se arrependeria. Foi por causa do que sua evolução final poderia fazer. Bruno foi para o campo de treinamento. Era um campo de tamanho normal e ele estava sozinho. Ele chamou todos os seus Pokémons, exceto Slakoth. Ele disse a seus Pokémons para ficarem atrás dele e jogaram a bola para o alto. Era um Pokémon quadrúpede marrom com qualidades semelhantes às da preguiça. Tinha pelo áspero e desgrenhado com 2 listras marrons escuras nas costas. Havia uma penugem no topo de sua cabeça e ele tinha um nariz grande e rosado, como de um porco, pálpebras rosadas e olheiras escuras ao redor dos olhos. Tinha braços longos e esguios, mas pernas mais curtas. Cada pata tinha 2 garras afiadas e havia almofadas rosadas nas patas traseiras. Foi Slakoth. Slakoth, disse movendo a cabeça e observando o campo. Enquanto isso, Bruno olhava para Slakoth com olhos frios. Quando Slakoth finalmente descobriu quem o convocou, Bruno se ajoelhou e disse: Slakoth, eu escolhi você para ser meu próximo Pokémon. Eu sei que você tem muitas dúvidas sobre mim, mas gostaria que você me desse uma chance de provar meu valor. Meu sonho é ser o treinador Pokémon mais forte e quero que nós o façamos. Ajudem uns aos outros nesta jornada. Eu sei que outros chamam vocês de Pokémon lentos ou preguiçosos, mas eu mostraria ao mundo quão poderoso um Pokémon preguiçoso pode ser. Após terminar seu discurso, houve silêncio no campo. Enquanto isso, seus 3 Pokémon antigos ficaram surpresos. Eles notaram a mudança na personalidade de seu treinador no mês passado, mas isso foi demais. O treinador deles acabou de se ajoelhar e solicitou um Pokémon preguiçoso para ser seu time. Esta foi uma grande mudança na personalidade de Bruno. O Pokémon parecia preguiçoso e fraco. Por que o treinador deles foi tão respeitoso com esse Pokémon fraco? Ele finalmente enlouqueceu? Mas eles não sabiam quão poderosa era sua evolução final. Slakoth era um rei Pokémon. Naturalmente tinha o seu orgulho. Pode ser preguiçoso e sonolento, mas nunca abandonaria o seu orgulho. Essa foi a razão pela qual Bruno estava ajoelhado e demonstrando algum respeito. Depois de algum tempo, Slakoth concordou com Bruno e foi apresentado aos novos membros da equipe. Bruno correu até Alteia e mostrou seu progresso. Tornou-se o primeiro treinador a subjugar seu Pokémon e receber as recompensas. Ele conseguiu 1000 pontos e uma receita de comida para todos os seus Pokémons. Com o tempo, Bruno passou a saber o quão eficazes as receitas alimentares poderiam ser.
Mas ele nunca teve dinheiro para comprar um, pois era muito caro. A receita de comida da linha PJ, linha Zubat e linha Scyther foi um presente pessoal de Althea para Bruno. Althea ficou impressionada com a escolha de Bruno em contratar Slacotr, pois ele foi a única pessoa a fazê-lo. Exceto Bruno, nenhuma das pessoas escolheu Slacotr porque sabiam que seria o mais difícil de treinar. Mas como Slacotr era um Pokémon preguiçoso, era o mais fácil de subjugar. Bruno agradeceu a generosidade de Althea e saiu da sala. Demorou apenas 30 minutos para dominar Slacotr e ele estava a quilômetros de distância do segundo colocado. O segundo e o terceiro lugar pertenceram aos treinadores que já possuíam um Pokémon. Ter um Pokémon para defesa aumentou suas chances de subjugá-lo facilmente. Mas Bruno não sabia disso porque simplesmente foi dormir. Já era noite quando Althea fez seu pequeno discurso e agora estava escuro. Amanhã era um grande dia e Bruno sempre descansava bem antes de um dia importante. Capítulo 68. A primeira coisa que fez ao acordar foi comprar todos os ingredientes para as receitas de comida. Normalmente você esperaria que um Pokémon do tipo grama nunca comesse carne, mas você ficaria surpreso se não fosse o caso. Mesmo o Bulbasauro não se importaria com um bife ocasional. Pode preferir alimentos vegetarianos, mas pode comer carne. Pidgeotto prefere comer Veedon, Caterpie e outros pequenos insetos. Zubat deve ser baseado em vampiros porque prefere sangue a qualquer outra coisa. Scyther também prefere carne. Slacotr, agora esse foi o primeiro vegetariano do time do Bruno. Come grama e folhas. Veja bem, ele também adora comer carne. Mas a razão pela qual isso não aconteceu foi devido à sua natureza. Era incrivelmente preguiçoso caçar carne. Então ele apenas se satisfaz com grama ao seu redor. Os ingredientes para Pidgeotto e Scyther consistiam principalmente de carne, sangue para Zubat e uma mistura de carne e vegetais para Slacotr. Bruno preparou o café da manhã para ele e seus Pokémons e depois começou a se preparar para o treino. Ele não recebeu novas instruções de Althea ou de outros idosos, pois ainda não se passaram 2 dias, mas ele não queria perder tempo. Ele chegou ao campo de treinamento. O campo não era nada de especial na família Venu. Era grande e tinha areia e alguns pequenos pedaços de grama ao redor. Ele jogou toda essa Pokébola e todas elas saíram. Exceto o Slacotr que ainda estava dormindo, todos os seus Pokémons estavam acordados e prontos. Esta era sua rotina diária. Ele não queria acordar Slacotr agora, pois ele só poderia treinar por 9 horas no máximo. Ele começou a pensar em seus Pokémons e seus movimentos. Pidgeotto, Redemoinho, Rajada, Ataque de Asa, Vingança, Empoleirar, Golpe Aéreo. 2. Zubat, Ataque de Asa, Raio Confuso, Estrela de Energia, Tóxico e Sanguessuga. 3. Scyther, Proteger, Corte Furioso, Dança de Espada, Frustração, Rajada, Resistência, Agilidade. 4. Slacotr não há. A maioria dos movimentos de Pidgeotto eram do tipo voador. No início, ele não deu muita atenção ao movimento de seu Pokémon. Ele só queria que eles ficassem mais fortes. Mas agora Bruno começou a pensar estrategicamente. Ele continuaria Pidgeotto a praticar Rajada. Rajada foi um movimento básico para isso. Este movimento irá treinar suas asas e torná-lo mais forte. Também seria útil para seus movimentos futuros como Furacão ou Vento Nefasto. Ambos os movimentos usaram o mesmo conceito de bater asas. Por enquanto, Bruno irá treiná-lo em substituto à agilidade e asas de aço. Isso lhe daria muita defesa e variedade. Ele decidiu que Pidgeotto não se concentraria em Redemoinho agora, pois já tinha muito o que fazer. O conjunto de movimentos de Zubat foi o pior. Era um Pokémon do tipo voador, veneno, no entanto, ele só aprendeu Tóxico como seu movimento venenoso. Bruno decidiu cancelar o rápido no seu plano de treinos. De acordo com os livros de história antigos, Zubat eram descendentes de vampiros. Adora beber sangue e odeia os raios solares. Bruno pensou em treiná-lo como vampiro. Talvez Zubat pudesse ativar sua antiga linhagem e ser poderoso. Isso nunca havia acontecido antes, mas era apenas sua teoria. Vida Sanguessuga foi seu movimento básico. Normalmente era um movimento do tipo inseto, mas para Zubat era diferente. Com esse movimento ele beberia o sangue de seu oponente e aumentaria um pouco seu HP. Zubat sempre utilizava esse movimento após derrotar o oponente, pois o domínio desse movimento não era alto. Por enquanto, Zubat aprenderia Presa Venenosa, Choque Venenoso, Trama Maldosa e Hipnose. Esses eram os movimentos de vampiro perfeitos que ele conseguia imaginar. Hipnose faria o alvo, Presa Venenosa, deixaria morder o pescoço do oponente bebendo seu sangue e envenenando gravemente o alvo, Choque Venenoso. Encharcaria o alvo em um líquido venenoso especial e o movimento causa o dobro do dano se o alvo é envenenado e Conspiração Desagradável. Se estimularia tendo pensamentos ruins e aumentaria drasticamente sua SP ataque. Pensando no plano de treinamento de Zubat, ele tinha um sorriso maligno no rosto. Os movimentos de Scyther foram os mais equilibrados de sua equipe. Era um Pokémon guerreiro. Foi rápido, mortal e como um guerreiro nunca desistiu. Todos os seus movimentos refletiam sua personalidade. Ele cancelou a rajada de sua mente, pois sua forma evoluída não seria do tipo lutador, mas do tipo aço. Ele ainda poderia usar o movimento depois de evoluir, mas não seria eficaz. Além disso, o Scyther não voa em grandes altitudes, apenas plana baixo no ar. Bruno decidiu aumentar enormemente seu número de movimentos. Ele decidiu adicionar X-Tesoura por razões óbvias, Asa de Aço e Cabeça de Ferro para aumentar seus movimentos do tipo aço, já que sua forma evoluída seria do tipo inseto aço e Defesa de Ferro para um bom backup. Depois de planejar isso, ele acordou Slacotr para treinar todos eles. Ele veio a saber disso, Slacotr sabia. Slacotr, relaxe e boceje, jogue com garras ásperas e sombrias.
Ele não tinha pensado nos planos de treinamento, ele só recebeu ontem. Mas ele ficou surpreso por saber jogar duro. Era um movimento do tipo fada e qualquer coisa relacionada à fada era muito rara. Ele apenas lhes deu o café da manhã feito com receitas de comida. Custou-lhe 200 pontos por todos os ingredientes. Esses ingredientes seriam suficientes para 2 semanas. E então ele começou a treiná-los de acordo com o plano deles. 17 horas. Chegou a hora do pequeno discurso de Alteia no grande salão. Foi anunciado pelo palestrante e após 15 minutos todos os jovens se reuniram. Bruno percebeu que muitos deles tinham hematomas e alguns deles estavam feridos. Alteia parecia estar com raiva deles. Ela mais uma vez bateu palmas várias vezes até que todos deram atenção e começaram seu discurso. Estou realmente decepcionado com você. 5 de vocês estão gravemente feridos e certamente seriam reprovados no teste. Eles estão agora na enfermaria. O que vocês esperavam? Que este seria um passeio no parque? Esses são todos Pokémon selvagens. Obviamente, eles atacariam você. 10 de vocês passaram no teste no primeiro dia. E você já é membro do orgulho agora. Para o resto de vocês, se vocês ainda têm um cérebro na cabeça, usem-no para pensar e deixem-no para amanhã. Caso contrário, você estaria na classificação mais baixa, os limpadores. Capítulo 69. No dia seguinte, Bruno continuou treinando seus pokémons. Zubat estava aprendendo hipnose, Pidgeotto praticava agilidade Scyther com tesoura X, e Slakoth treinava seus movimentos. O treinamento estava indo muito bem, considerando que começaram ontem. A mesma rotina continuou durante todo o dia. Depois de algum tempo, Slakoth descansou. Já eram 5 da tarde e ele estava novamente no grande salão. Alteia começou a contar a taxa de aprovação desses jovens. Apenas 25 dos 50 passaram no teste. 5 deles ficaram gravemente feridos ontem, 10 deles não eram muito capazes e os últimos 10 escolheram o Ned. Nenhum dos treinadores conseguiu subjugar o Ned. Isso era bastante esperado. Pode parecer muito legal ter um Pokémon do tipo espada que foi considerado uma espada real para os reis, mas foi igualmente difícil consegui-lo. O Ned, ao contrário de outros, não se submete por ganância ou poder. Tinha uma capacidade inata de saber se o treinador é adequado para isso. Se o treinador não tivesse o caráter de um rei ou boas habilidades de liderança, ele não seguiria o treinador. Agora os resultados chegaram. Estou bastante decepcionado com esse lote de jovens. Apenas 50% de vocês passaram. Você? Sim, você. O que você estava pensando ao escolher o Ned? O nome da nossa organização é Orgulho, não Arrogância. De qualquer forma, gostaria de parabenizar aqueles que passaram neste teste. Agora você é um membro oficial do Orgulho. Portanto, orgulhe-se disso. Seus deveres e direitos serão explicados a você. Quanto àqueles que não conseguiram passar no teste, não desanimem. Não somos insensíveis em expulsá-lo. Você estaria na categoria de limpadores. Mas primeiro, deixe-me falar sobre as classificações. Eles são 1. Limpadores. 2. Membro. 3. Membro Elite. 4. Executivo. 5. E chefe. Os limpadores não são membros reais do Orgulho. Eles não teriam nenhum Pokémon e fariam trabalhos braçais como os de guardas internos, limpando o local e muito mais. Você obteria uma quantidade mínima de pontos por isso, e quando seus pontos chegassem a 200, você teria novamente a chance de fazer este teste. Se você passar, você será um membro do Orgulho. Aqueles que passaram estão agora na segunda posição, membro. A diferença entre membro e membro de elite não é grande. Você pode escolher uma missão difícil, formar sua própria equipe e ter uma palavra a dizer com o executivo. Quanto ao executivo, só pode haver um em cada ramo. Aqui, eu sou o executivo. E só pode haver um chefe na região. Agora, quanto aos direitos e deveres dos membros. Você seria. E ela continuou por 1 hora inteira. Houve muitas coisas sobre o orgulho que ele descobriu hoje. Após o discurso, todos foram liberados para comer. Havia uma grande cantina onde todos os membros comiam. Bruno pegou a comida, encontrou uma mesa vazia e começou a comer. A notícia de que Bruno ficou em primeiro lugar na prova já era conhecida agora, como contou Alteia no discurso. Enquanto ele estava comendo, alguns meninos vieram até sua mesa para se juntarem. Ei, você é Bruno? Perguntou o alto. Bruno olhou para eles por 10 segundos e disse sim, e continuou comendo. Os meninos já estavam se sentindo incomodados com a situação, mas o cara alto continuou: olá, eu sou o Rajesh e este é meu amigo Subas. Estávamos pensando se você gostaria de se juntar a nós em nosso time. Que time? Equipe de caça, pelo menos é assim que eu gostaria de chamá-la. Estamos pensando em criar uma equipe para fazer missões. Seria muito mais fácil se você se juntasse a nós. Dizendo que os meninos estavam sentados à mesa com suas bandejas. Não. O quê? Mas por quê? É um bom negócio para você, disse Subas o pequeno. Trabalho sozinho. Não gosto de equipes e também não gostaria de ser incomodado enquanto comia. Então, por favor. Dizendo que Bruno nem olhou para eles e começou a comer a comida. Os dois meninos não sabiam o que fazer e simplesmente deixaram Bruno sozinho com a comida na mesa. A forma como conversavam dizendo eu gostaria ou estamos pensando o deixou irritado. Esses meninos são tão inocentes. Eles seriam amaldiçoados pelo mundo. Onde está seu domínio e poder? Eles são tão inúteis e fracos. Ele pensou. Bruno pode ter mudado seu pensamento sobre seus pokémons, mas isso não se aplicava aos humanos. Ele desprezava quem eles eram no nível celular. Seu ódio pelos humanos não era algo que pudesse ser explicado em palavras. Então, por que ele se juntaria a eles? Ele já havia sofrido com quase todos os humanos neste mundo e agora não tinha coragem de virar uma nova página novamente. Porque ele não era estúpido. Ele sabia que isso poderia afetá-lo a longo prazo e que não era a melhor maneira de lidar com tal situação, já que os humanos são animais sociais e ele pode precisar da ajuda deles em algum momento.
Mas ele não se importou com isso. Ele seria tão forte que não precisaria de ninguém. Ele seria um exército de um homem só. Além disso, ele ganharia mais pontos se trabalhasse sozinho. O orgulho é apreciado por quem trabalha sozinho. Foi devido ao seu objetivo, orgulho. Enquanto comia, ele ouviu algumas conversas na mesa ao lado. Ei, posso perguntar o que é uma limpador? Ah, você é limpador? Sim. Cara, então você terá uma longa jornada. Deixe seu irmão mais velho te contar sobre isso. Capítulo 70. Um limpador é alguém que faz trabalhos braçais para ganhar pontos. Mas já deve ter ouvido isso de Alteia. Mas o que você talvez não saiba é a sua dificuldade. É difícil viver como limpador. Se você quer ser um membro, você precisaria de 200 pontos. 200 pontos podem ser fáceis para membros como eu ganharem, mas é uma história diferente para você. Já fui limpador e levei 6 meses para acumular 200 pontos. Um limpador não poderia ter um Pokémon e você teria que fazer esses trabalhos sujos e de baixo nível por muito tempo. Cara, é tão difícil assim. 6 meses é muito tempo. Talvez eu devesse deixar o orgulho e tentar a sorte em outro lugar. Disse a limpador. Ao ouvir essa resposta, o membro começou a rir histericamente. Depois de rir, ele acrescentou. Haha, você acha que o orgulho não poderia nomear pessoas que pudessem fazer trabalhos braçais? Por que você acha que você, um treinador em potencial, tem que trabalhar como limpador? Agora me escute com muita atenção. O orgulho é uma organização secreta. Então, se as pessoas que falharam obtivessem o direito de sair, você acha que ainda seria uma organização secreta? Não. Você está preso aqui. Agora você se torna membro ou vive o resto da vida como limpador. Se você quiser sair daqui, então seu fim não será agradável, respondeu o integrante. Depois de ouvir essa explicação, alguns limpadores que ouviram ficaram nervosos e agora tinham rostos pálidos. O membro tentou consolá-los dizendo: mas não se preocupe, há benefícios em ser um limpador. Se você se tornar um membro depois de estar na categoria de limpador, você será mais respeitado do que um membro normal. Também mostraria algum respeito por você. Por quê? Isso se deve à política da organização. Ser limpador não é fácil. O orgulho respeita as pessoas que o merecem. Bruno parou de ouvir depois disso. Ele tinha suas coisas para cuidar. Ele sabia sobre as classificações dos Pokémon, mas não sabia o que um Pokémon elemental, pseudo-rei ou rei poderia fazer e como ele poderia treiná-los. Ele pensou em comprar o livro com os 800 pontos restantes. Ele pensou em apenas comprar o manual de treinamento elemental do Pokémon por enquanto e esperava que 800 pontos o cobrissem. Os membros do orgulho tinham seu próprio mercado para comprar essas coisas. Você poderia comprar quase todas as coisas que precisava. Ele foi à loja mais uma vez para comprá-lo. Ele tinha ido lá ontem para comprar os ingredientes. Ah, olá, novo integrante. O que você veio aqui hoje, comprar ou vender? Perguntou um idoso. Ele era o lojista desta loja. Compre, quero comprar o manual de treinamento de Pokémon elementar. Nós temos. Você quer um geral ou para um Pokémon específico? Um general serviria. Ok, então custaria 20 pontos. 20? Bruno ficou chocado. Tudo bem, eu poderia dar a você por 10 pontos. Mas vendo Bruno chocado novamente, ele disse, 5 pontos, essa é minha última oferta. Droga, você sabe pechinchar. Ele havia pensado em ganhar alguns pontos extras porque Bruno era novato e não sabia de nada. Na verdade, você pode ver os preços no fórum e eles são fixos. Mas Bruno veio preparado, pelo menos assim pensava. Mas Bruno ficou surpreso porque o preço era muito baixo. 5 pontos para um livro tão valioso era muito barato. Mas ele endireitou o rosto e disse, ok, o preço é aceitável. Dê-me um livro geral sobre Pokémon elementais, pseudo-rei e rei. Eu também gostaria de um manual de treinamento específico para linha Zubat, linha Scyther, linha Pidgey e linha Slakoth. Claro, apenas de fileiras elementais por agora. Aqui estão seus livros, 35 pontos no total. Disse o velho entregando os livros. Bruno entregou seu Pokécard e os pontos foram descontados. Depois que a transação foi bem sucedida, ele perguntou, o que eu quero saber é por que os livros são tão baratos e os ingredientes são tão caros. Na verdade, eu esperava que fosse muito mais caro. Ah, minha doce sorte, fiz um péssimo negócio hoje. É por isso que você ficou chocado, disse o velho. Mas a transação já estava concluída, então ele pensou em dar uma explicação ao menino. O menino pode ficar grato e ser seu cliente regular. O preço dos livros é baixo porque não é um item de uso único. É uma cópia. O orgulho quer que seus membros cresçam fortes para não colocar um preço alto nesses livros. No entanto, os preços dos ingredientes são altos porque não poderiam ser usados novamente. Existe um fórum sobre os preços de tudo. Bruno agradeceu a informação ao velho e dirigiu-se para seu quarto. Ele primeiro pensou em dar uma simples leitura dos livros gerais para ter uma ideia geral. Depois ele lia sobre os livros específicos e pensava em um novo plano de treinamento. Mas primeiro ele decidiu dar uma olhada no fórum. Ele não queria comprar nada agora, mas queria ver todas as coisas que poderiam ser compradas. Depois de pesquisar no fórum, ele descobriu uma coisa milagrosa chamada TM. Essa coisa poderia aumentar seu ritmo de prática. Mas os preços das TMS eram de centenas. Alguns dos raros estavam na verdade em milhares. Movimentos caros como o Ataque do Céu valiam 25 mil pontos. Essas TMS tinham muitos zeros. Mas Bruno não ficou desapontado com isso. Ele daria um passo de cada vez. Canto não foi construído em um dia. Isso levaria seus pequenos passos em direção ao poder supremo. Capítulo 71. Dizer que o dia foi agitado seria um eufemismo. Eles já haviam terminado a missão, enviado e agora estavam almoçando. Há uma pequena diferença entre bravura e tolice. E ele não sabia em que categoria deveria estar o grupo Monkey. Eles sequestraram um bebê Bulbasauro. Ele não sabia o que eles planejavam fazer com isso. Por resgate? Por vingança? Ou eles queriam estudar Bulbasauro para lutar contra seu grupo mais tarde? Eles não são tão inteligentes, pensou Axel.
Esta foi a primeira vez que Axel viu um Bulbasauro. Bulbasauro não era uma visão rara de se ver, mas foi a primeira vez. E aquele Pokémon verde causou uma grande impressão nele. Eles lutaram com o grupo de Mankey e Primeape. A e B cuidavam de Primeape enquanto os outros cuidavam de Mankey. Não foi uma luta difícil porque eles já estavam acostumados com seu estilo de luta. Bulbasauro não ficou gravemente ferido, mas tinha muitos arranhões de Mankey em seu corpo. Agora parecia ter medo de todos. A sensação de ser sequestrado pela primeira vez pode não ser agradável. Depois de algum tempo, o pobre Pokémon se acalmou quando Nidoran começou a dar tapinhas em suas costas e Charmander começou suas pegadinhas exclusivas. Ele então identificou-o através do sistema e descobriu que tinha potencial marrom. Se fosse qualquer outro Pokémon, ele o teria capturado. Mas este era Bulbasauro. O Senhor da Floresta era Venusaur e esta era a família Venu. Então ele não poderia fazer isso. O grupo decidiu devolver Bulbasauro à sua área. Bulbasauro já parecia confortável com Axel e agora estava sentado em seus ombros. Este parecia ser seu lugar favorito agora. Quando chegaram à área, muitos Bulbasauros vieram correndo em direção a ela. Nosso Bulbasauro foi cumprimentá-los. Devem ser seus amigos, pensou o grupo. Depois de algum tempo, o grupo foi conduzido ao local onde estavam 2 Venusaur. A pressão emitida por esses 2 Pokémons foi imensa. O grupo se acalmou e então um dos Venusaur falou: "Eu gostaria de lhe agradecer. Você salvou nosso filho daqueles horríveis Mankey." Era uma voz masculina. A voz não parecia muito rígida ou vazia de sentimentos, mas na verdade era doce e um pouco estridente. Mas os malucos nem se importaram com isso. Eles já estavam surpresos porque não era todo dia que você podia estar na presença de Pokémon de classificação rei. Mas então o outro Venusauro falou. Este parecia ser do sexo feminino e ao ouvi-las dizer, nosso filho, Axel já havia descoberto que eles eram os pais de Bulbasauro. O Pokémon disse, bem, os membros da família Venu fazem jus à sua reputação. Isso aumentou ainda mais nossa cooperação. Mas como você trabalhou tanto com sua vida em risco, nós o recompensaremos. Diga-me quais são seus desejos. Se for algo que poderíamos fazer, não hesitaríamos. A pediu farpa venenosa para sua Nidorina e B pediu semente milagrosa para Vileplume. O pedido de B não foi atendido, pois a semente milagrosa parecia ser importante e muito rara. Então ele também pediu farpa venenosa. Quando se tratava de K, ele disse, quero um Bulbasauro no meu time. Eu sei que precisava ter um Pokémon de classificação rara e ser proficiente em aura antes disso. Mas depois de fazer isso, quero seu apoio na escolha do meu Bulbasauro. Se você cumpriu outras condições, não temos problemas. Não se preocupe, iremos apoiá-lo totalmente e também convencer outros pais disso. Quando se tratou de Axel, ele também disse que queria um Bulbasauro. Bem, se você pudesse cumprir outras condições, como que essa outra criança disse, nós o apoiaríamos. Não, você não entendeu. Eu quero o Bulbasauro que escoltamos até aqui. Quero que seu filho seja meu próximo parceiro. O casal ficou chocado ao ouvir isso. Foi fácil prometer que apoiariam o treinador de Bulbasauro, mas quando se tratava do filho era difícil. Não era como se eles fossem voltar atrás em sua promessa, mas decidir agora sobre o futuro do filho era difícil. Por que você quer nosso filho como seu companheiro? Perguntou a mãe. Bem, as mães são as que mais protegem os filhos. Então era natural que a voz dela estivesse um pouco fria. Já criamos laços um com o outro. E acho que ele ficaria feliz em se juntar a mim também, respondeu Axel. Ele não sentiria falta de um Pokémon com potencial marrom. Criança, a escolha de um parceiro não deve ser feita de forma dura. Você acabou de conhecer nosso filho, mas nem viu outros. Você não acha que deveria manter sua opção em aberto? Nosso filho pode não ser compatível com você, disse o pai. O quê? Você acha que nosso filho é fraco? Deixe-me dizer, nosso filho é forte. É apenas um bebê agora, mas seria o Venusaur mais poderoso do futuro. Rugiu a mãe estufando as bochechas. A mãe parecia ofendida por alguém ter dito algo ruim sobre seu filho. Mesmo que esse alguém fosse seu marido, não parecia se importar. Bem, esse é o amor de mãe. Não, estou tentando ampliar a visão dele. E se o relacionamento deles não der certo? Escute, criança, não sei sobre outras culturas, mas aqui na família Venusaur, escolher um treinador é uma grande coisa. Muito se pensa antes disso. Uma cerimônia é realizada quando um treinador é escolhido. Então não poderíamos dar uma resposta agora, mas iríamos pensar nisso, disse o pai. Axel tentou convencê-los por algum tempo, mas eles não deram uma resposta positiva. Parecia que a aprovação dos pais era mais difícil do que ele pensava. O casal disse que iria pensar muito sobre isso, perguntar ao filho, perguntar ao líder da família Venu sobre sua personalidade e desempenho e então decidir. Esse foi um processo longo. Mas como ele não podia fazer nada a respeito, ele simplesmente deixou como estava por enquanto. A e B pegaram sua farpa venenosa e se despediram. Capítulo 72. Salto de tempo 15 dias. Nidoran realmente trabalhou duro. Aquela cadela Nidorina realmente machucou sua masculinidade. Iria ficar mais forte, evoluir e mostrar a Nidorina o quão poderoso ele poderia ser. Enquanto isso, Axel ficou agradavelmente surpreso com a dedicação de Nidoran. Agora trabalhava tão duro quanto Marcos, o que era surpreendente. Depois de pensar um pouco, Axel concluiu que Nidoran já havia crescido. Este foi o dia em que Axel pensou em evoluir o Nidoran. Quase todas as suas estatísticas aumentaram para S, exceto o SP Defesa que foi classificada como A. Por volta das 13 horas, surgiu uma notificação do sistema. Jim. Todas as estatísticas de Nidoran alcançaram o rank S. A condição de extensão da evolução foi atendida. Nidoran evoluiria em 30 segundos. Ao ouvir isso, Axel tirou um item tão esperado chamado Farpa Venenosa. Esta foi uma farpa venenosa de 100 anos dada pelo Sr. Koga como recompensa pelo torneio novato.
Koga aconselhou Axel a usá-lo quando evoluísse para Nidorino, pois seu corpo seria mais poderoso para manter seu poder. Porém, Axel iria usá-lo agora, não quando evoluísse para Nidorino, mas quando estivesse evoluindo. Houve duas razões para isso. Primeiro, Nidoran era mais poderoso que o Nidoran normal, já que todas as suas estatísticas já eram de classificação S, então ele pensou, Nidoran poderia deter o poder da farpa venenosa. E segundo, se Axel o usasse agora quando o Nidoran estava evoluindo, haveria uma certa chance de que seu potencial aumentasse. Na verdade, pode haver uma chance maior agora, já que Nidoran estava levando seu treinamento a sério agora, então suas habilidades de compreensão devem ter melhorado de alguma forma. Nidoran pegou a farpa venenosa com gosto. Nidoran sabia que Axel tinha farpa venenosa com ele e já estava atraído por ela. Então pediria a Axel para dar a farpa venenosa todos os dias. Após 2 meses de pedidos constantes, finalmente conseguiu o que queria. Esta evolução foi diferente de Veedle. Em vez de um brilho branco, era roxo, significando que era um Pokémon do tipo venenoso. Mas o que Axel não conseguiu entender foi porque o brilho em Veedle era branco em vez de verde e venenoso. O processo de evolução demorou mais de 1 minuto. A figura dentro do brilho começou a se expandir. Axel podia ouvir os rugidos de Nidoran como se estivesse com dor. Ele nunca pensou que um Pokémon pudesse sentir dor enquanto evoluía. Isso não aconteceu com Veedle. Muitas coisas eram diferentes quando o Nidoran estava evoluindo. Depois de 1 minuto, a expansão parou, assim como o brilho roxo. E um Pokémon apareceu. Era um Pokémon quadrúpede roxo claro. Tinha várias manchas roxas mais escuras em todo o corpo. Tinha orelhas grandes e espinhosas com interior verde azulado, olhos pretos estreitos e um focinho longo com 2 dentes pontiagudos saindo da mandíbula superior. Nidorino tinha uma crista de espinhos tóxicos nas costas e um chifre longo e pontudo na testa. O chifre era mais duro que um diamante e capaz de secretar veneno com o impacto. Suas pernas curtas possuem 3 garras em cada pé. Roar. Com um rugido anunciou sua presença. O rugido foi poderoso. Axel finalmente evoluiu um Pokémon para a classificação incomum. Jin. Parabéns. Nidoran evoluiu. Jin. Parabéns. É uma evolução perfeita. Jin. Esta é a sua primeira evolução perfeita. Jin. A missão oculta foi concluída. Missão oculta. Obtenha uma primeira evolução perfeita. Jin. A recompensa está sendo calculada para a missão oculta. Tempo necessário para a conclusão. Movimento mais dominado. Muitos cálculos estavam sendo feitos em um ritmo muito rápido. Porém, Axel não tinha tempo para isso agora. Ele observava Nidorino com total concentração. Houve um olhar arrogante quando evoluiu para Nidorino. Seu rugido parecia estar no topo da cadeia alimentar. Nidorino olhava para Axel e a equipe como se fossem um deus e eles fossem mortais. Axel ficou desapontado com isso. Ele sabia que um Pokémon que acabará de evoluir sofreria algumas mudanças na natureza. A maioria deles se torna arrogante, irritada ou mentalmente incapaz por algum tempo. Alguns dos Pokémons mudariam sua natureza permanentemente. Mas ele achava que Nidorino seria diferente. Desde então, Nidoran foi seu primeiro Pokémon, e sendo um Pokémon que passou a maior parte do tempo com Axel, ele pensou que sua proximidade com ele não mudaria sua natureza. Axel chegou perto disso e disse, eu sei que quando um Pokémon evoluir, o poder durante a evolução o muda. Mas eu sei que você é o mesmo Nidoran que estava jogando comigo e com o time ontem. Então saia dessa. Marcos, Charmander, Gogoat e eu desejamos comemorar isso com vocês. Quando essas palavras chegaram aos ouvidos de Nidorino, seu rosto começou a mudar. Chegou a perceber quem eles eram. Demorou um pouco, mas Nidorino finalmente voltou ao normal. Ele pulou em direção a Axel para abraçá-lo e fez Axel cair no chão e então começou a lamber o rosto de Axel demonstrando sua gratidão. Nesse ínterim, os 3 irmãos ficaram chocados. Eles não ficaram chocados com o brilho roxo porque já esperavam por isso. Também não se tratava da mudança de atitude de Nidorino, mas sim do seu tamanho. O Nidorino atual tinha mais que o dobro do tamanho do Nidorino normal. O Nidorino normal tinha 0,9 metros de altura. Mas o Nidorino de Axel tinha mais de 2 metros de altura. Eles queriam perguntar a Axel como ele fez isso. Porque normalmente um tamanho maior sugere um Pokémon mais poderoso. O grupo parabenizou Axel e então decidiu que hoje seria um presente para Axel. Eles nem perguntaram a opinião de Axel. Mas ele não se importou. Nidoran foi seu primeiro Pokémon e agora evoluiu. A alegria que ele sentia agora não podia ser descrita em palavras. Axel então verificou suas estatísticas, mas ficou surpreso. As estatísticas de Nidorino eram... Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.